Ah, mas então por que as coisas não acontecem na minha vida? Vai depender de você, porque a Bíblia diz: se dois de vós concordar na terra, é concordado no céu. Se você andar desprovido, desligado das coisas de Deus, então Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. Amém, gente? Jesus fala: para onde eu vou, vocês não podem ir agora, porque eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. Mas bispo, mas todo mundo não está aqui? Mas Jesus vivia envolvido com as coisas da onde? Com as coisas do alto. Tem muita gente que vive envolvido com as coisas aqui da terra. Envolvido. As coisas aqui desse mundo deixam a cabeça dela desse tamanho, de preocupação. Ai meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar essa conta? Ai meu Deus, fulano, será que fulano vai morrer com aquela doença? Meu Deus, e agora? Essa pessoa está envolvida com Deus? Porque se ela tivesse envolvida com Deus, diante de toda a situação que surgisse no caminho dela, aqui embaixo, aqui nesse plano de vida, ela ia simplesmente dar risada e falar: ainda bem que eu tenho a promessa. Ainda bem que eu tenho a promessa que em todas essas coisas eu sou muito mais que vencedor. Em todas essas situações Ele já proveu a minha vitória. Diga assim seja. Jesus já proveu. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que está aqui no livro de Romanos, no capítulo 11. Romanos 11, versículo 13. Romanos 11, 13. Quem encontrou, diga assim seja. Preste atenção, hein? Preste atenção. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, amém, gente? Porque nós fomos reconciliados. Você sabia que eu e vocês fomos reconciliados com Deus? O pecado, por causa do pecado de Adão, a raça humana viveu separada de quem? De Deus. E Deus, por intermédio de Jesus, nos deu o ministério da reconciliação. Quando a gente participa do pão, participa da Santa Ceia, melhor dizendo, nós estamos nos reconciliando com Deus. Quando a pessoa se batiza nas águas, ela está fazendo com Deus uma aliança. Amém? Ela está fazendo com Deus uma aliança. Então, a Bíblia diz assim, versículo de número 15: porque se o fato de terem sido eles rejeitados, eles quem? O povo judeu, trouxe reconciliação ao mundo, para mim e para vocês, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos. E se forem o quê? Vamos ler todo mundo? Se forem o quê? As primícias da massa. Está escrito aí na Bíblia de vocês? Está falando sobre santificação. O que está dizendo? Quem crê que Jesus era santo? Você crê nisso ou não? Quem crê que Deus é santo? O que Deus fala? Sede santo, porque eu. Você quer seguir um Deus santo, você também tem que ser santo. Ah, mas, bispo, eu sou cheio de defeito. Mas você tem que buscar santificação. Amém, gente? Aí diz assim: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o quê? Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, falando para a gente agora, ó, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participantes da raiz da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabes que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Diga glória a Deus. Então o que a gente tem, o que Deus está falando aqui? Que se Jesus ele venceu a morte, venceu tudo pela santidade. Se Deus ensinou desde o princípio sobre santidade, porque Deus é um Deus santo, para Ele dar a vitória que você quer, você tem que se santificar, amém?
E ele está dizendo: se a raiz é santa, os ramos também tem que ser o quê? Tem que ser santo. Eu e vocês, nós temos que buscar a santidade. Aí você vai dizer: mas bispo, a gente é cheio de defeitos, cheio de falha. Por isso mesmo. A santificação, a gente vai evoluindo nela dia a dia, mês a mês, ano a ano. Você vai deixando de lado hábitos que você tinha e que você já não tem mais. A pessoa tinha um hábito esquisito, uma coisa ruim, e ela percebe que aquele jeito dela ser, e aquilo estava trazendo amarração para a vida dela. Então ela vai lutar para vencer aquele hábito dela. Isso é santidade. Meu Deus, eu tinha um hábito de mentir. Meu Deus, eu estava fazendo o jogo do diabo. Desse jeito, quando eu chegasse diante de uma porta, aquela porta não ia se abrir, porque o diabo ia ter algo a meu respeito para apresentar na hora. Estão entendendo ou não? Porque o diabo é assim. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramindo como um leão feroz, buscando a que ele possa destruir. Então, quando você dá legalidade para o diabo segura aquela legalidade. Na hora que você está perto de receber uma grande bênção, o diabo pega aquela cartinha que ele deixou na manga a seu respeito e apresenta: só vai dar isso para a pessoa? Fulano faz isso que me agrada. Fulano é assim. Fulano está com a alma dele na minha mão. O senhor vai entregar isso para ela? O senhor vai permitir que essa porta, o senhor sendo um Deus santo? Como que o senhor vai permitir, o senhor sendo um Deus santo, permitir que uma pessoa que está na carne, na prostituição, na mentira, no engano, venha tomar posse disso, sendo o senhor santo? Quem está entendendo? O diabo não é acusador? Não é acusador? Você lê lá na Bíblia e vê se Deus permitiu que aqueles que estavam com incredulidade pisassem na terra prometida. Deus permitiu? Não. A Bíblia diz que eles saíram do Egito. O propósito de Deus era que chegasse na terra prometida em 40 dias. Quanto tempo eles demoraram para pisar lá? 40 anos. E mesmo assim nem todo mundo entrou. Teve um monte de gente que morreu na onde? Morreu tudo no deserto, mas não entrou. Deus não quer que tu morra no deserto. Deus não quer que você morra sem ver o poder dele operar na tua vida. Diga glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: antes de qualquer um aqui fechar os olhos, você vai ver a glória de Deus na tua vida. Pode glorificar o nome de Jesus. O que está dentro do teu coração vai se cumprir para a glória de Deus. Porque Deus vai fazer cumprir a promessa dele na tua vida. Agora só depende de quem? Depende de você. Em poucas palavras, o Espírito Santo quer que você entenda o seguinte: busque a santificação, não dê brecha para o diabo não, gente. O que Deus manda fazer, faça. Está na Bíblia, confere na tua Bíblia. Não é porque o pregador está falando não. Tudo que o homem de Deus falar, confere na tua Bíblia. Você tem por obrigação conferir na tua Bíblia. Amém? Porque você sabe que hoje, o tempo que nós vivemos hoje, existem igrejas que estão distorcendo o verdadeiro evangelho. Eu estou falando alguma besteira? Hein? Estão distorcendo isso aqui. Estão distorcendo a Bíblia. Leia na tua casa 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 11 em casa, que você vai entender. Porque não vai dar tempo por causa dos testemunhos. A gente ainda vai ter a ceia, vai ter a unção, consagração, tudo agora. Mas leia na tua casa. Ou senão domingo que vem, quando vocês vierem, nós vamos ler junto. Amém? Porque tem gente pregando um outro Cristo que nós não estamos pregando. Nós estamos pregando o verdadeiro Cristo. Tem gente que abre a boca para falar de um Cristo, amém? Mas só que eles não estão vivendo a fé do verdadeiro Cristo. O Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, o Cristo que consumou a nossa vitória na cruz. Por isso que tem gente aí que prega assim: você tem que fazer seu sacrifício, você tem que dar o seu boi, você tem que trocar o anjo. Trocar o quê? Trocar o anjo da guarda. Daqui a pouco eu vou mandar acender vela também. Gente, olha para mim. A Bíblia diz que Deus dará ordem o quê? Quem é responsável pela existência, pelo apoio dos anjos? Você não entendeu. A Bíblia diz que Deus dará ordem o quê? A nosso
Quem é responsável pelo apoio dos anjos? Nós. Deus dará ordem aos anjos a nosso respeito. Se eu estiver levando uma vida santa, Deus envia um monte de anjos para me socorrer. Quem crê no que eu estou falando?